Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a esse novo modo de apresentação em tempos de pandemia. Meu nome é Walter Matos e hoje estão comigo a Daniela Neves e a Nayane Xavier. Somos os discentes do quinto semestre do curso de Direito da Universidade Unidrumon, apresentando o trabalho que tem como tema os direitos reais de superfície e laje no Código Civil. E para dar início, convido a Daniela para conceituar o direito de superfície. Daniela, é um prazer ter você aqui. Por favor, tenha as honras. Olá, Walter. Olá, Nayane. Prazer é todo meu. Olá, colegas. Vamos lá. O direito de superfície, ele é um direito real sobre uma coisa alheia. E o que significa isso? Significa que é um direito sobre algo que tem propriedade de outra pessoa. Como que isso funciona? No direito de superfície, o proprietário de uma área ou de um terreno, ele concede a um terceiro o direito de plantar ou construir nesse terreno. Vamos lá, nós temos o proprietário, quem recebe esse direito de superfície, quem vai usufruir desse direito é chamado de superficiário. É ele quem vai explorar a superfície do imóvel, sempre por um tempo determinado. Essa concessão ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser gratuita ou onerosa. E existem alguns pontos importantes aí para a gente pensar. Alguns deles são o fato de que no final, quando acaba esse contrato, né, no término dessa concessão, essa propriedade é devolvida ao proprietário para que ele possua novamente a propriedade plena, tá? E nesse caso não existe nenhum tipo de indenização, não é pago nenhuma indenização a esse proprietário, exceto nos casos que estão previstos em contrato lá atrás, certo? Outra coisa, eles podem prever também em contrato que, por exemplo, uma obra realizada em cima de um terreno, ele possa ser devolvido com essa obra construída, né? Ele é devolvido com as obras e com os investimentos feitos em cima desse terreno. Ou não, aí depende também do contrato, certo? O que é mais importante também da gente saber? Quem que fica responsável pelos encargos e pelos tributos desse terreno? Durante o período em que o superficiário detém o direito de superfície daquele terreno, é ele quem vai arcar com tributos e com os encargos em cima desse terreno, e não o proprietário, tá? Assim como ele possui o direito de transferir para um terceiro esse direito de superfície, ou, em caso de morte, esse direito vai ser transferido para os seus herdeiros. É um direito que fica, tá? Caso o superficiário morra durante o período de vigência do contrato de superfície, né, do direito de superfície, os seus herdeiros herdarão esse contrato, certo? Por exemplo, é o caso de muitos supermercados que vêm para o Brasil e, ao invés de eles comprarem o terreno onde eles vão construir, né, o supermercado, eles adquirem o direito de superfície. Eles constroem naquele terreno e utilizam durante o período do contrato e depois devolvem ao seu proprietário. É isso, Walter. Muito bom, Daniela. Também agradecendo a presença da Nayane, né? Ô Nayane, o que você pode nos dizer também sobre o direito de laje? Olá, Walter. Olá, Daniela. Olá, caros colegas. O direito de laje está relacionado a um bem imóvel e seu uso aéreo sobre ele. Não podemos nos limitar apenas a essa característica básica, pois é obrigatório para sua configuração que ele possua acesso independente a vias públicas, pois o direito de laje ele está inevitavelmente ligado ao direito de propriedade, onde o proprietário pode usar, dispor do direito que lhe é garantido, seja ele subsolo ou aéreo. Tal garantia só foi possível, pois hoje as unidades marginalizadas que nós temos, são as comunidades, eles têm construções verticais. Então, devido a isso, houve a garantia de conceber esse novo direito. Muito bom, Nayane. Então, Daniela, só para complementar, então, de uma forma resumida, me corrija se eu estiver errado,
O direito de superfície trata-se de uma concessão de um espaço a outrem para utilização regido por um acordo entre eles. Exatamente, Walter, é isso mesmo. Legal, muito bom. Ô Dani, e você pode contar para a gente o caminho histórico do direito de superfície? Posso sim, claro, vamos lá. Lá nos primórdios, lá atrás, não existia a separação entre superfície e propriedade, certo? Solo e propriedade não existia. Porém, o que acontece? Quando o Império Romano vai se expandindo, acaba ficando cada vez mais difícil administrar toda essa conquista. E aí o poder público romano faz o quê? Ele decide, né, ceder para os seus súditos as terras para que eles construíssem tabernas, fizessem plantações, porém é importante lembrar que a propriedade do solo continuava sendo do rei. Tá? Nesse período lá nos primórdios, né, o que acontece? Os súditos eles pagavam anualmente o que era chamado de solarium ou cânon para o rei e se utilizavam desse terreno, dessa superfície. Mas, na verdade, o direito de superfície mesmo, tá? Como a gente conhece hoje, ele vai surgir no período entre a República Tardia, o Principado, tal, quando o governo romano ele decide conceder terrenos públicos para a construção de edifícios, tá? Porém, é importante lembrar que foi somente no direito pretoriano que passaram a ser concedidos os interdictum de superficiebus, que acaba se tornando, né, definindo como um direito real e passando essa concessão para os seus herdeiros, certo? Vamos chegar na Idade Média. Quando a gente chega na Idade Média, a gente vai falar da igreja, né, o grande poderio da Idade Média. A igreja ela decide começar a legitimar construções que são feitas em cima dos terrenos de propriedade eclesiástica. E aí inicia um grande desenvolvimento do direito de superfície, desculpem. Ou seja, a superfície ela deixa de ser um ius in re aliena, como era lá do direito justinianeu, tá? Para se tornar, no direito intermédio, uma verdadeira propriedade paralela, tá? Paralela ao domínio soli. Por quê? Porque o superficiário passa a ter o domínio útil sobre o local. Vamos chegar então na França, vamos começar aqui a Idade Moderna, né? A gente chega na França em 1804, no Código Civil francês. O Código Civil francês ele já começa a trazer uma interpretação de direito de superfície. Isso acontece aonde? Lá no artigo 553 desse código. Esse artigo falava o seguinte, ó. Toute construction, plantation et ouvrage sur un terrain dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire et sont à ses frais à sua appartenir e se le contrat n'est prouvé. O que significa isso? Que todas as construções, né, plantações, obras feitas no terreno ou no interior, né, do terreno, presume-se que elas sejam feitas pelo proprietário do solo e a ele elas pertencem, certo? Salvo prova em contrário. Ou seja, começa a se ter uma ideia da superfície, do solo do terreno. Esse artigo, né, do Código Civil francês, ele começa a servir de orientação para dois outros códigos, para o Código Civil italiano e para o Código Civil espanhol. O Código Civil italiano, de 1865, ele traz no artigo 446 os seguintes dizeres. Il proprietario può fare sopra il suo solo qualsiasi costruzione e plantazione, salve le creazioni stabili nel capo delle servitù prediali. Parimenti di sotto al suolo può fare qualsiasi costruzione e scavamento, il trarre tutto prodotti possibili, salve le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle miniere e dei polizzi. O que significa isso? Tá? Que o proprietário ele pode fazer qualquer construção, qualquer plantação acima do seu terreno, tá? Exceto, lógico, as exceções que são estabelecidas nas leis das servidões, certo? E da mesma forma, o terreno ele pode fazer qualquer construção ou escavação,
tá? Colocar qualquer produto nesse terreno. Isso sempre, né, como sempre é exposto, de acordo com aquilo que está disposto na Lei de Regulamento de Minas e de Polícia, certo? Aí a gente chega aqui, em 1889, no Código Espanhol. O Código Civil Espanhol, ele traz também, no artigo 350, uma fala muito parecida com lá do artigo do Código francês, como do artigo do Código italiano. Eu falo o seguinte: el propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones, excavaciones que le convengan, salva las servidumbres y con sujeción de tu dispuesto a las leyes sobre minas y aguas en lo que está debajo, en los regulamentos de policía. O que significa isso? O proprietário de uma terra, ele possui a sua superfície. Aí a gente já está falando de superfície, né? E o que está debaixo dela. Ou seja, ele pode fazer obras, ele pode plantar, ele pode escavar, ele pode fazer aquilo que lhe convier com a superfície do seu terreno. Enfim, essas são as 3 bases que servem hoje, né, para o nosso direito de superfície. Perfeito, Dani. O que a gente acabou de perceber é que nós não estamos tratando de um assunto recente, né? Já é um assunto de muitos e muitos anos passados, né? E aproveitando, né, o direito, como a própria Nayane comentou, o direito real de laje, de uma forma sucinta, quer dizer que a possibilidade de construção de unidades distintas em uma mesma área, cedendo, então, o proprietário, a superfície de sua construção a terceiros. É isso mesmo, né, Nayane? Correto, isso mesmo. Perfeito. E Nayane, assim como a Daniela ela contou esse caminho, né, histórico, você também pode falar para a gente como que nasceu o direito de laje? Com certeza. O direito de laje, ele surgiu de um mecanismo de política pública, a fim de garantir a ocupação formal de imóveis, diante da realidade dos brasileiros. É comum os indivíduos construírem seus imóveis sobre imóveis já existentes. Desta forma, fez-se necessário que o Poder Legislativo conferisse tal legitimação, sugerindo uma necessidade inerente ao direito de moradia, que seria o direito de laje. Em tese, é um instrumento de viabilização do direito fundamental, que já é assegurado pela nossa Constituição. A necessidade dessa positivação surgiu da incompatibilidade dos direitos já existentes. Como nós podemos ver em todo o nosso território, há muitas construções verticais que são marginalizadas. Então, o direito de laje veio para efetivar tal direito. Perfeito. Bom, nós falamos sobre como surgiu, né, a história, né? Agora, uma questão que no âmbito jurídico é muito importante: lei. Como que a lei, o que a lei diz sobre o direito de superfície, Daniela? Vamos lá. O nosso Código Civil, ele traz o direito, ele aborda o direito de superfície nos artigos entre o 1369 e o 1377. E o que ele vai falar nesses artigos? Ele vai falar que o proprietário de um terreno, ele pode ceder a outrem o direito de construir ou plantar em seu terreno, certo? Ele vai falar que essa concessão, ela pode ocorrer de maneira gratuita ou onerosa, que os encargos e tributos, eles incidem sobre o imóvel, vão ficar a cargo do superficiário e não do proprietário. Ele fala que esse direito também, ele pode ser transferido a terceiro ou ao herdeiro em caso de morte. E uma coisa muito importante, tá? O concedente não pode cobrar por essa transferência. Ou seja, o proprietário daquele terreno, vamos dizer que o superficiário morra. O proprietário não pode cobrar por essa transferência. Isso é muito importante, tá? Outra coisa importante: caso o imóvel seja alienado, tá? Preciso alienar o imóvel para conseguir, por exemplo, um empréstimo ou algo do tipo.
O superficiário e o proprietário, eles têm igualdade de preferência. Isso é importante ser falado, tá? Outra coisa que é importante, gente, quando é feito o contrato, tá, de superfície, o superficiário ele informa o que vai ser feito nesse terreno. Caso o superficiário modifique ou dê uma destinação diferente daquela que consta lá no contrato de direito de superfície, o que vai acontecer? Essa concessão é resolvida, ela termina, certo? Vamos lá, o que mais ele fala? No 1375 ele fala sobre o momento em que ocorre o término desse direito, né? Que é quando o proprietário passa a ter propriedade plena sobre o terreno, quando acontece, né? Quando termina o contrato, o proprietário volta a ter a propriedade plena, certo? E ele fala também que, em caso de desapropriação, isso é importante, em caso de desapropriação do terreno, a indenização vai caber tanto ao superficiário quanto ao proprietário. E isso de acordo com o valor correspondente ao direito real de cada um deles. O que significa isso? Se no momento lá do contrato, da concessão, foi dado ao superficiário o direito a 90% do uso de um terreno e o proprietário ficou com 10% desse terreno, em caso de desapropriação, o superficiário vai arcar com 90% da indenização e o proprietário com 10% da indenização. Isso é muito importante ser falado. E outra coisa importante é que, em caso de pessoa jurídica de direito público interno, tá? Caso o direito de superfície esteja ligado a uma pessoa jurídica de direito público interno, ele também vai ser regido por esses artigos do Código Civil, tá? A não ser que ele seja disciplinado por lei especial, mas aí são leis dependendo do tipo do órgão, mas, no geral, eles são disciplinados por esses códigos, por esses artigos. É isso, Walter, que a lei fala. Isso é importante discutir, né? Porque é um assunto importante, né? E precisamos saber mesmo se as questões estão dentro das leis, né, estabelecidas. Ô Nayane, e essa questão do direito de laje, né? O que a lei nos diz? Pois então, Walter, o direito de laje ele foi instituído no Código Civil de 2002, através da Lei 13.465 de 2017, sendo até então um direito novo, que institui uma nova forma de propriedade. Aquilo que antes era visto como uma propriedade pode se tornar 2, 3 propriedades distintas, dependendo da constituição negocial estabelecida. O direito de laje ele está disposto nos artigos 1510-A a 1510-E, onde nós podemos conceituá-lo no artigo 1510-A, que o direito de laje consiste no direito que o proprietário de uma construção base tem de ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha uma unidade distinta daquela originalmente constituída no solo. Ou seja, os nossos famosos puxadinhos, que são as nossas comunidades tão faladas, tá? Então, desde então, o direito de laje ele é resguardado pelo nosso Código Civil de 2002. Perfeito. Isso é importante. Então, ambos, né, tanto o próprio direito de laje quanto o direito de superfície, é importante a gente deixar claro, né, que eles estão previstos no Código Civil, né? E tendo em vista que o direito de laje surgiu em 2017, é novo, né? Não é um direito antigo, assim, incrementado no ordenamento a partir de 2017, com o intuito de que venha melhorar a situação do indivíduo com relação à moradia e função social da propriedade, principalmente, né? O que temos... Falando nessas questões, Nayane, o que nós temos para falar sobre esse assunto? A função social
do direito real de laje surge buscando a realização do direito de moradia e a função social da propriedade, como você citou, com o intuito de melhorar a situação do indivíduo. O direito de propriedade ele se encontra em nosso ordenamento jurídico como um direito fundamental, ligado diretamente à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Não esquecendo que ela está disposta na Carta Magna, que é o nosso nível hierárquico. Muito embora a sua relevância, pelo ponto de vista individual, precisa satisfazer as dimensões coletivas, inserido em um contexto social, dentro do que emana a função social da propriedade, que é expressa na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º. Então, o direito de laje abre-se a um novo capítulo, resultando da necessidade da tensão entre o direito de propriedade e o direito à propriedade, que é um direito fundamental albergado pelo princípio da igualdade material. Então, ao considerar o direito de laje como um dos institutos que dão ensejo a esta evolução, com foco na ideia de função social de posse e propriedade, tanto uma quanto a outra buscam tutelar o direito fundamental e social à moradia digna. A partir da compreensão de que todos os institutos do direito civil foram norteados à luz da Constituição Federal. Assim, fica possível afirmar que o direito real de laje e sua positivação no Código Civil tem o intuito inicial de efetivar o direito à moradia, possibilitando a formação da prática que já é conhecida pela nossa sociedade, principalmente pelas comunidades marginalizadas, surgindo como uma ação estatal no sentido de possibilitar e assegurar o direito que já vem lá atrás. Então, o direito de laje só veio para efetivar na nossa lei, na letra da lei, uma rotineira consequência do que já acontecia no Brasil e nas nossas comunidades. Então, isso vem... tal alteração na legislação foi pouco eficiente. Então, a gente ainda tem um pouco da lei que vem a modificar a realidade social, mas é um novo conceito muito recente que poucos têm total conhecimento, mas hoje o direito de laje já está positivado no nosso ordenamento. É um assunto, como eu havia falado, né, Daniela e Nayane, é um assunto que deixa um debate vasto, né, até mesmo para os nossos amigos que estão acompanhando, para eles também poderem se aprofundar mais dentro do assunto, porque como as doutoras discentes falaram, né, a evolução, né, essa questão de evolução do tema, né, de direito de superfície, podemos ver que a finalidade, a própria finalidade, a redução da crise habitacional, né, além de questões de empregabilidade. Uma vez que por muitas vezes a concessão da superfície pode gerar rendas, como por exemplo uma fazenda para o plantio, como a própria Daniela citou, e não esquecendo que alguns supermercados detêm o direito de superfície e depois de um determinado período acordado entre as partes, né, esse terreno é devolvido ao próprio proprietário, né, por direito. Já a temática do direito de laje, embora a lei, me corrijam se eu estiver errado, 13.465 de 2017, ressalto que é uma lei recente, né, de 2017, tenha sido criada para a regularização dessas, entre aspas, lajes. Ainda não a disciplina a realidade social atual. E uma forma de criar alternativas para legitimar o direito humano à moradia e regularizando-a definitivamente, né? Bom, assim eu agradeço as presentes, Daniela e Nayane, né? Esse debate sobre um tema
muito importante, direitos reais de superfície e laje do Código Civil, né? E desde já agradecemos também a discente Mônica Calegarini, né? Perdão a pronúncia, Isso, Calegarini. Que nos ajudou a redigir o trabalho junto com as pesquisas, né? E também, não deixando de esquecer, os ilustres doutores e doutora Rodrigo Alves, do nosso queridíssimo tutor desse trabalho, a doutora Alessandra Valho e o doutor Leonardo Loverso, né? E também agradecemos a nossa coordenadora do curso de Direito, a doutora Andrea Zambol, né? Que graças a ela, nos dá essa oportunidade de desenvolver esses conteúdos para ajudar também não só os alunos agora, mas aqueles que estarão ingressando também. Então, eu agradeço a todos que acompanharam esse vídeo, espero que tenha sido de grande proveito e muito obrigado a todos.